Bom, aqui a gente vai resolver a máquina de Atwood modificada usando o princípio de D'Alembert. Aqui o problema, a gente tem duas massas, M1 e M2, presa num fio, numa polia, e M1 está suspensa na vertical e M2 está sobre uma rampa, e essa rampa é fixa. Bom, aqui como a gente vai usar o princípio de D'Alembert, a gente não precisa considerar as forças de vínculo. Então, a tensão e a normal a gente não precisa considerar. A gente vai usar só as forças aplicadas, que vai ser M1G, que é a força da gravidade, no bloco 1, e M2G no bloco 2. Analisando o problema, a gente vê que o comprimento do fio, o comprimento L do fio para o bloco 1, ou o L1, é só na vertical. Então a gente pode considerar que L1 é igual a Y1, que ele vai ser só o tamanho na vertical. E o tamanho do fio para o bloco 2, a gente pode considerar que o fio ele forma um triângulo retângulo. Então a gente pode usar Pitágoras e para achar uma relação para esse fio, considerando que o fio forma uma hipotenusa de um triângulo retângulo. Então L2 ao quadrado vai ser x ao quadrado mais y ao quadrado, x2 e y2, porque aqui a gente vai para a massa 2. E por trigonometria do triângulo retângulo, a gente sabe que y sobre x vai ser igual a tangente de beta. Logo, y2 vai ser igual a x2 tangente de beta, porque eu passei o x multiplicando a tangente. E a gente sabe que 1 mais tangente de beta é igual a secante de beta. Assim, eu posso substituir esses dados na relação lá em cima. Passei o quadrado de L em forma de raiz para o outro lado e vou substituir. Então, x2 ao quadrado mais x tangente de beta ao quadrado. Então vai ficar x2 ao quadrado mais tangente ao quadrado de beta. Eu posso isolar o x ao quadrado, porque ele repete nos dois termos, e colocar 1 mais tangente ao quadrado de beta entre parênteses. Agora eu posso tirar o x ao quadrado da raiz, e o tangente 1 mais tangente ao quadrado de beta transformar em secante ao quadrado de beta, por essa relação. Então eu vou ter x2 raiz de secante de beta ao quadrado. Tirando o secante ao quadrado de beta da raiz, eu vou ter que L2 é igual a x2 secante de beta. Agora, o comprimento total do fio ele vai ser L mais a parte do fio para o bloco 1 mais a parte do fio para o bloco 2. Então, o L vai ser a soma das duas partes. Então, vai ser L1 mais L2. L1 eu já vi que é y de 1. E o L2 a gente viu que é x2 secante de beta. Então, eu posso isolar o x1, o y1, e eu vou ter que y1 é igual a L menos x2 secante de beta. No problema eu vou colocar tudo, a gente vai colocar tudo em função de uma única incógnita. Então a gente vai colocar em função de y1. Aqui agora a gente vai escrever os deslocamentos virtuais. O deslocamento virtual ele é dado por um del de R, del de RI, que é igual
a um del de xi mais del de yj. Aqui o deslocamento para o bloco 1, ele vai ser só um del de yi. Então vai ser del de y1 j, na verdade, desculpa. Então o deslocamento virtual para o bloco 1 vai ser só um del de y1 na direção j, porque ele está só na vertical. E o deslocamento para o bloco 2 vai ser um del de x, um del de x2 em i e um del de y2 em j, porque ele vai ter um deslocamento tanto em x quanto em j. A gente analisando, a gente vê que como o fio ele é inextensível, ele tem um comprimento fixo, ele vai ter uma variação igual a zero. Então, se eu pegar uma variação infinitesimal do comprimento, ela vai ser igual a zero. Então, eu tenho que dl1 mais dl2 vai ser igual a zero. dl2 vai ser igual a menos 1. E eu sei que o L1 é igual a Y1. Então, L2 vai ser igual a menos L1. A gente viu que L2 é igual a x2 secante de beta. Então, eu posso igualar isso. E eu vou ter que secante 2 de beta, x2 secante de beta, vai ser igual a menos y1. Se eu isolar o x2, eu vou ter que x2 vai ser igual a menos y1 sobre secante de beta. E pela trigonometria, a gente sabe que 1 sobre secante de beta é igual a cosseno de beta. Logo, x2 vai ser igual a menos 1 menos y1 cosseno de beta. Agora para o y2. O y2 é igual a x tangente de beta. Então, y2 vai ser menos y1 cosseno de beta, que é o x2. Vai ser menos y1 cosseno de beta. E tangente de beta é seno sobre cosseno. Então, y2 vai ser menos y1 cosseno de beta vezes seno de beta sobre cosseno de beta. Cortando os cossenos, eu tenho que y2 vai ser igual a menos y1 seno de beta. Agora, voltando aos deslocamentos virtuais, é só aplicar o del. Então, eu vou ter que del de R2 vai ser um del de x2 em i, mais um del de y2 em j. Aplicando, substituindo o x2 e o y2, eu vou ter que del R2 vai ser menos del y1 cosseno de beta em i, menos um del y1 seno de beta em j. O deslocamento real vai ser praticamente a mesma coisa do deslocamento virtual. Agora, as forças aplicadas. Como a gente viu, a gente não vai considerar as forças de vínculo. Então, as forças aplicadas vai ser, no bloco 1, M1G em J, que é a força da gravidade, ou peso, né? E F2 aplicada vai ser M2G em J também. Agora, aplicando o princípio de D'Alembert. O princípio de D'Alembert, ele fala que é a soma de PI1, PI ponto, menos FI aplicado, escalar com deslocamento virtual é igual a zero. E a gente sabe que o P ponto vai ser igual a M, P ponto vai ser igual a M vezes a aceleração, que vai ser um x 2 pontos mais um y 2 pontos. Logo, substituindo essa relação na somatória, a gente vai ter que a somatória vai ser somatória de m vezes x 2 pontos mais y 2 pontos menos f aplicado, escalar com dr é igual a zero.
Agora, como a gente tem dois blocos, como nós temos dois blocos, nós vamos separar a somatória, fazer a somatória para os dois blocos. Então, a gente vai ter uma parte para o bloco 1 e uma parte para o bloco 2. Agora a gente precisa achar as acelerações. x 2 pontos, x2 2 pontos, y2 2 pontos e y1 2 pontos. Já que a gente não vai precisar do x2 2 pontos, x1 2 pontos, porque ele é zero, já que o bloco só se movimenta na vertical. Então, a gente viu lá atrás que o x 2 pontos é igual a menos y ponto cosseno de beta. Aplicando a primeira derivada e a segunda derivada, a gente acha que x2 2 pontos vai ser menos y1 2 pontos cosseno de beta. E faz a mesma coisa para o y2, para achar o y2 2 pontos, e para o y1 para achar o y1 2 pontos. Agora a gente pode substituir esses valores na relação do princípio de D'Alembert. E a gente vai ter M1 Y1 2 pontos em J menos M1 G em J, escalar com D com deslocamento virtual do bloco 1 em J, mais M2 Y é menos, né? Aqui tem um menos. Aqui tem um menos. Menos M2 Y1 cosseno de beta em I, menos M2 Y1 2 pontos seno de beta em J, menos a força aplicada, que é a força da gravidade ou o peso, menos 2G em J, escalar com o deslocamento virtual do bloco 2. Agora a gente aplicando o produto escalar, aplicando o distributivo aqui, a gente chega nessa relação. Agora é só álgebra, né? E aqui a gente tem que tudo que foi na mesma direção, tudo que for I, vai ser 1. E tudo que for diferente, IJ ou JI, vai ser igual a zero, vai anular. Então a gente vai ter esse vezes esse vezes esse vezes esse vezes esse dá zero, esse vezes esse dá zero, esse vezes esse dá esse vezes esse é JI, dá zero, e esse vezes esse é JJ, dá 1, e a gente vai ter essa relação. Aqui eu só multipliquei os cossenos e os senos. E aqui eu isolei o M2 e 1J2 nos cossenos e no seno ao quadrado. E a gente sabe que cosseno ao quadrado de B mais seno ao quadrado de beta, cosseno ao quadrado de beta mais seno ao quadrado de beta é igual a 1. Então a gente vai ter agora essa relação. Aqui eu coloquei o del y1 em evidência e igualei a zero. E aproveitei para colocar o y1 2 pontos e o g também em evidência. Então a gente ficou com m1 mais m2, y1 2 pontos, mais m2 seno de beta, menos m1 vezes g, tudo vezes o del y1 igual a zero. Agora, para que essa igualdade seja verdadeira, tudo que multiplica o del y1 deve ser igual a zero. Logo, a gente vai ter aqui essa relação, m1 mais m2 vezes y1 2 pontos, mais m2 seno de beta menos m1 g tem que ser igual a zero. Então eu passei o que tem multiplica g para depois da igualdade, surgiu um menos aqui, e depois eu passei tudo que multiplica o y1 2 pontos para depois da igualdade dividindo. Então a gente chegou aqui
y1, dois pontos, vai ser m1 menos m2, seno de beta, sobre m1 mais m2, tudo multiplicado por g. E essa vai ser a aceleração do bloco 1. A gente vai ter só um y1, dois pontos, porque o bloco não se movimenta na horizontal, ele só se movimenta em y na vertical. Então ele não vai ter a componente em x. Agora a gente pode achar a aceleração do bloco 2, já que a gente escreveu tudo em função de y1, a gente tem que a aceleração do bloco 2, o x2, dois pontos, é igual a menos y1, dois pontos, cosseno de beta. Substituindo o y1, a gente vai ter que x2, dois pontos, vai ser igual a menos m1 menos m2, seno de beta sobre m1 mais m2, vezes g, cosseno de beta, que é esse cosseno aqui. Essa vai ser a aceleração do bloco na horizontal. A aceleração do bloco 2 na vertical vai ser y2, dois pontos, é igual a menos y1, dois pontos, seno de beta. E substituindo o y1, dois pontos, a gente vai ter que y2, dois pontos, vai ser igual a menos m1 menos m2, seno de beta, sobre m1, aqui é sobre, cadê? A caneta falhou. m1 menos m2, seno de beta, sobre m1 mais m2, vezes g, seno de beta. E aí a gente acha as componentes da aceleração do bloco 2. E esse é o resultado, as equações do exercício.